Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Podei vos assentar. Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez ministrando a palavra no culto do Direction. Glória a Deus. E nessa noite eu queria falar um pouco a respeito do poder da canção, poder da música. Acabamos de ouvir canções maravilhosas aqui e eu quero falar de algo que Deus tem tocado no meu coração. Eu quero falar de músicas que foram compostas em 3 momentos distintos da história. Então quero propor para vocês uma viagem a 3 períodos da história e nós vamos falar um pouco sobre 3 músicas. E como Deus gerou essas canções no coração de homens e você vai compreender onde nós queremos chegar nessa noite. Primeira parada é o ano de 1521 depois de Cristo, com um homem chamado Martinho Lutero, que talvez você já tenha ouvido falar a respeito dele. E boa parte nós estamos aqui em função daquilo que ele fez, né? No século XVI. Ele compôs uma canção chamada Castelo Forte. É uma música um tanto quanto antiga e eu não vou me atrever a cantá-la aqui, porque a minha habilidade não é essa, né? Deixo isso para a Cris, para o Mike e para o pessoal do louvor aqui, que fazem isso muito melhor. Mas ele compôs uma canção em 1521 que chama Castelo Forte, está lá no Inário Cristão, está no Cantor Cristão também. Se não me engano, é o hino 581 do Inário Cristão, do Cantor Cristão, 531, alguma coisa assim. Eu vou ler um trecho dessa música só, que diz o seguinte: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com o seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. E ela termina a canção assim: que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, em nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Assim termina a canção. E é muito interessante porque o ano de 1521, Lutero foi convocado pelo imperador alemão Carlos V a comparecer na Dieta de Worms. E a Dieta era uma grande assembleia onde se discutiam vários assuntos, e entre os assuntos que iam ser discutidos nessa dieta eram os ensinos de Lutero. Agora você pode imaginar que há 4 anos antes, Lutero tinha colocado as 95 teses na Catedral de Wittenberg, estava ganhando uma certa notoriedade, e de repente ele é convocado para algo que os outros que tinham sido convocados antes dele não tinham se dado muito bem. Com certeza ele se lembrou de John Hus, que foi queimado numa fogueira 100 anos antes de Lutero. E eu imagino que ele tenha ficado com medo do que ia acontecer com ele depois o que aconteceria com ele na presença do imperador alemão. E aí ele compôs essa música: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus. E ele cantou essa música. Alguns historiadores, biógrafos de Lutero dizem que ele compôs essa música quando viu as igrejas da cidade de Worms, e depois cantou de novo alguns anos quando outros jovens pregadores protestantes haviam sido queimados também em fogueiras, e ele cantou essa canção Castelo Forte. E os mesmos historiadores dizem, e não tem como nós pensarmos diferente, que essa canção de Lutero, ela está baseada no Salmo de número 46 da nossa Bíblia, e eu quero ler esse salmo com vocês. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, e isso nos leva para o segundo momento histórico, que é o ano de 701 a.C., cujo acontecimento é esse que o Salmo 46 vai nos trazer, e eu quero falar um pouquinho sobre ele antes de falar da terceira canção dessa noite. Glória a Deus.
Salmo de número 46 diz o seguinte, na minha versão, a NVI: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pode dizer um amém? Glória a Deus. E essa é a segunda canção. Eu quero também falar rapidamente sobre o que gerou essa canção. O ano de 701 a.C. para o reino de Judá foi um ano muito difícil. O rei Senaqueribe da Assíria faz um cerco sobre Jerusalém, e você pode ler a respeito desse evento lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19, em Isaías 36 e 37, você vai ver a respeito desse evento. O rei Senaqueribe faz um cerco sobre Jerusalém, e o rei de Judá e o seu povo estão trancados dentro das muralhas de Jerusalém. E o cerco era um ambiente uma estratégia, uma tática de guerra muito utilizada na antiguidade e também muito devastadora. Se cortava todo o fornecimento de água e de alimentos para dentro da cidade, enquanto um exército ficava do lado de fora, deixando a população e os soldados do lado de dentro passando fome e sede. Esse cerco poderia durar meses, alguns duraram até anos. E conforme você vai passando o tempo sem comida, sem bebida, doenças vão chegando, pessoas vão ficando doentes, morrendo de fome. E quando o último estágio desse cerco era com um exército faminto, desesperado, que saía correndo abriam-se as muralhas e tentavam combater sem nenhuma força, e eram facilmente massacrados pelo inimigo que estava bem alimentado do lado de fora da cidade. Esse é o contexto desse salmo que nós acabamos de ler. O rei Ezequias foi um dos últimos reis bons depois de Davi para Judá. E ele era o rei nesse período, nesse evento que nós estamos lendo aqui. E é muito interessante a gente pontuar que rumores de guerra já estavam sobre Judá há bastante tempo. Os assírios já tinham conquistado o reino do norte, as 10 tribos do norte de Israel. Só restava o reino do sul. E Ezequias, ele construiu um canal de águas subterrâneas por baixo da cidade. Então, quando o cerco começou, a cidade recebia água cristalina por um esconderijo secreto que eles tinham construído, que dava acesso a um rio próximo de Jerusalém. Então, enquanto os soldados do lado de fora achavam que estavam acabando com Jerusalém, as águas cristalinas estavam chegando até a cidade. E o evento, um exército gigantesco, muito bem armado, com escudos de bronze, lanças, arcos, flechas, do lado de fora, aguardando o desespero e a rendição de Jerusalém. E Ezequias conclama o povo a orar e a adorar o Senhor. Eu não sei se ele compôs esse salmo nesse período, se eles cantaram esse salmo nesse período também, ou se ele foi escrito depois, não sei. Mas o que acontece um dia depois desse cerco é algo sobrenatural. E nós vamos ver rapidamente aqui com vocês o que acontece nesse ambiente. Então eu quero dividir esse salmo em 3 partes, para a gente poder
verificar como esse salmo pode fazer sentido para nós aqui em 2021. E a terceira canção é a canção de 2021, depois de Cristo. Então essas são as três datas dessa noite: 521 depois de Cristo, 701 antes de Cristo e 2021 depois de Cristo. Primeiro ponto, o salmo fala: Deus é a nossa fortaleza. Eu vou reler o salmo, ele é um salmo pequeno, eu vou ler as partes para que o seu espírito seja cheio de expectativa e de esperança no poder do nosso Deus. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. A palavra refúgio, a palavra hebraica para refúgio no versículo 1 é seter, que significa abrigo, pedra de refúgio, além de uma torre alta ou uma fortaleza. E esses versículos eles mostram que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, Ele é suficientemente poderoso para te dar vitória e para proteger você quando parece que tudo estiver desmoronando ao seu redor. Eu não sei você, mas eu sinto que muitas vezes, ao ver o meu redor, ao assistir o que está acontecendo, ao ver os noticiários, ao acompanhar com muita tristeza o que tem acontecido com pessoas próximas a nós, eu sinto o mundo ruindo ao meu redor. Mas esse salmo me garante que o nosso Deus, Ele é suficientemente poderoso para nos proteger, mesmo quando isso estiver acontecendo. Eu tenho meditado nesse salmo já há alguns anos, e Deus tem me dado um novo entendimento a respeito dele. Esses montes derretendo que o salmista fala, ele não tem a ver apenas com situações reais ou coisas acontecendo ao nosso redor. Tem a ver com a mentalidade, com a nossa própria fé e com as nossas crenças naquilo que nós cremos. Porque muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e falamos: onde está Deus no meio de tanta coisa ruim que tem acontecido? E muitas vezes isso pode acontecer conosco. Essas grandes ondas que o salmista fala podem ser mentalidade, a nossa própria mentalidade sendo bombardeada por notícias ou por outras mentalidades. Mas o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se existe um lugar para onde eu e você devemos correr quando tudo estiver desmoronando, é para a presença de Deus. E é por isso que a última canção que nós cantamos agora, nós queremos morar na Tua presença, é o único lugar seguro na terra para nós. E os acontecimentos dos últimos meses que tem se estendido, eles mostram isso para nós. Não há lugar seguro na terra a não ser na presença do nosso Deus. Nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos fazer de tudo, mas só existe um lugar na terra onde eu e você estaremos seguros. É na presença de Deus. Porque nesse lugar nem a morte pode fazer algo conosco. Porque a morte é o nosso retorno para casa. E a nossa missão será cumprida e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E eu tenho conversado com pessoas que estão desanimadas, estão querendo desistir, estão querendo abrir mão da sua fé, porque estão vendo muitas coisas. E eu quero dizer para você nessa noite, seja você que está aqui nos honrando com a sua presença, ou você que está na sua casa, não desista do Senhor, não pare de lutar, continue insistindo e continue mergulhando no Senhor, porque Ele é a única saída. Não há resposta fora do Senhor. Mesmo que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e mesmo que águas turbulentas e montes sejam sacudidos pela sua fúria, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. Se você ler o capítulo 37 e 38 de Isaías, você vai ver que quando essas notícias chegam e o exército está do lado de fora das muralhas de Jerusalém, o profeta diz ao rei: não tema,
o que os seus olhos veem, porque Deus te dará a vitória. Agora existe uma diferença entre nós cremos naquilo que o Senhor nos diz, aquilo que a palavra nos garante, e o que os nossos olhos veem com a situação ao nosso redor. E parece que muitas vezes é difícil de nós crermos quando os nossos olhos naturais estão vendo tudo ao contrário do que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes a gente pode pensar, poxa, se Deus vai nos proteger das dificuldades, por que Ele ainda permite que nós venhamos a passar por lutas, desafios? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós podemos nos fazer, e simples. O Senhor quer nos amadurecer e nos ensinar a confiar na palavra dEle. Quando você está no controle da situação, você não precisa de fé para fazer as coisas. Você faz porque você já faria de qualquer forma. Muitas vezes a gente perde o controle. O controle escapa das nossas mãos como se fosse areia pelos nossos dedos. Para que quando não reste mais nenhuma opção humana, o Senhor seja a sua fortaleza e o seu refúgio presente na hora da angústia. Esse é o momento. E muitas vezes nós seremos levados a esses lugares de deserto porque nós precisamos amadurecer enquanto cristãos e aprender a confiar somente nele. Então nós precisamos aprender a confiar. Assim como Ezequias confiou na palavra do profeta que disse, olha, não tema, porque o Senhor protegerá o seu povo. Então nós precisamos começar a crer com a mesma intensidade de Ezequias, que escreveu essa canção do Salmo 46. A economia ao nosso redor pode mudar, o contexto do país pode mudar, tudo pode ficar mais difícil, mas a nossa confiança continua no Senhor. É a única forma de resistirmos a tudo o que tem acontecido, e segundo a palavra de Deus diz que continuará acontecendo. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos mergulhar no Senhor a cada dia mais. E se nós não conseguirmos e viermos a cair, as quedas vão nos ajudar a não cairmos novamente no mesmo erro. As quedas criam cascas nos nossos joelhos, e a próxima não vai doer tanto quanto a anterior doeu, porque você estará preparado para aquilo que vai acontecer. E muitas vezes nas nossas vidas será no sofrimento que nós vamos amadurecer. Segunda parte do Salmo, Ezequias apresenta Deus como o nosso rio de alegria. E ele continua o texto: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Enquanto Jerusalém estava sitiada, os túneis que Ezequias tinha construído traziam água cristalina para dentro da cidade. Mas ele tinha certeza que o provedor dessa água era o próprio Deus, que através daquela água trazia tranquilidade para o coração do povo, para o coração de Jerusalém, mesmo enquanto lá fora o mundo estava desabando. Esse é o segredo que nós precisamos aprender nessa noite. João nos diz no seu evangelho, no capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu acredito numa analogia muito poderosa entre esses dois textos. Enquanto tudo ao redor estava desmoronando, o coração da cidade, no centro da cidade, ficava o poço onde as águas eram colhidas pelos moradores. Então havia um contexto de caos do lado de fora, mas a água simboliza a tranquilidade dentro da cidade. Jesus vem e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Não importa se ao seu redor a sua vida estiver um caos, as coisas estiverem caóticas, se você crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura, a Bíblia garante que do seu interior fluirão rios de águas vivas que trarão tranquilidade para você. Amém? É muito interessante que nós precisamos fazer a nossa parte também. Então Ezequias ouviu, entendeu o contexto, viu o que estava acontecendo e construiu algo para, se caso a ameaça se concretizasse, ele estaria preparado. Isso para mim significa que eu e você também precisamos nos preparar. A própria palavra de Deus diz que nós vivemos dias maus. E nós precisamos estar preparados para esses dias, precisamos buscar o Senhor, precisamos fazer a nossa parte, construir os nossos túneis secretos no Senhor. E isso se constrói dentro de casa, na sua vida secreta com Ele, não é apenas na reunião pública, é também no seu tempo em casa com Deus. É lá que você constrói túneis secretos, e quando o inimigo tenta atacar você, seja mentalmente, seja fisicamente, através de uma enfermidade, você construiu os canais que trazem esses rios de águas vivas e continuam fluindo de dentro de você. E sabe o que é mais interessante? Quando Ezequias fez isso em Jerusalém, não foi o único beneficiado com aquilo. Todo o povo aproveitou aquela água cristalina que trouxe tranquilidade para o povo no meio de caos. Quando eu e você continuamos construindo a nossa vida com o Senhor, não apenas você vai ser beneficiado, mas todos aqueles que estiverem ao seu redor. E a vida de todo mundo anda um caos. Como nós precisamos de pessoas cujo interior fluam os rios de águas vivas do Senhor. Será que nós temos pessoas assim nessa noite? Digam amém. Você que está em casa, essa geração aguarda e espera que você flua as águas vivas do Espírito do Senhor nesta geração. E muitas vezes a gente não compreende essas questões. Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria para entender o contexto. Muitas vezes a gente está tão mal que a gente só consegue olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos de uma habilidade sobrenatural para entender o que está acontecendo ao nosso redor e reagir a essas situações. Orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria que deu a Ezequias para antecipar problemas que venham a acontecer. Quando a gente confia em Deus e deposita a nossa confiança nele, o sobrenatural vem sobre as nossas vidas. Se você ler Isaías 37:6, você vai ver o que acontece na primeira noite do cerco assírio sobre Jerusalém. O anjo do Senhor visita o acampamento inimigo, e a palavra diz que mais de 180.000 assírios são mortos do lado de fora, sem que nenhum soldado de Israel tenha que ter saído à batalha, porque o Senhor dos exércitos cumpriu aquilo que disse, e o exército foi dizimado sem que eles precisassem lutar. Aquelas armas que mostravam a superioridade tecnológica da Síria, escudos de bronze, foram despedaçados pelo poder do Senhor. Não serviam para mais nada. O grande número de soldados do lado de fora também já não serviam para mais nada, era um amontoado de corpos. Aquilo que aterrorizava um dia antes, agora já não aterroriza mais, porque o Senhor dos exércitos é a torre segura do seu povo. Ele é a fortaleza daqueles que depositam nele a sua confiança. Nós não temos um cerco de um exército inimigo do lado de fora das nossas casas, mas você tem gigantes e desafios sobre a sua vida que têm a mesma realidade, e você pode confiar que o mesmo Deus que fez isso com Jerusalém, que protegeu o seu povo da destruição iminente, está ao seu lado, para que também possa trazer vitória e conforto para a sua vida. Aleluia! E diante disso, a última parte do Salmo,
ele já sem palavras declara que Deus é Deus e deve ser glorificado. Depois de contemplar, acredito que Ezequias possa ter olhado pela muralha de Jerusalém, aquilo que um dia antes o fez tremer de medo. No dia seguinte ele olha pela muralha de Jerusalém e vê o resultado da adoração que foi ministrada em Jerusalém. E ele diz: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele termina o seu cântico maravilhado com o que acaba de acontecer. Os campos ao redor de Jerusalém mostram o poder inimaginável do Deus de Israel. Soldados que ameaçavam um dia antes não existem mais. Armamentos que eu imagino escudos de bronze sobre a luz do deserto, a luz de Jerusalém brilhando, aquela luz que cegava o povo. Meu Deus, estamos perdidos. Olha as armas que eles têm. Estão despedaçados no campo de batalha agora. Deus falou com seu povo 2650 anos atrás. E continua falando conosco nessa noite a mesma coisa. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Sabe o que significa em hebraico parem de lutar? Exatamente isso, parem de lutar. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas pela força do nosso braço. Você está esperando algo e essas coisas não acontecem. Você tem orado e a resposta não vem. Pare de lutar. Saiba que Deus é Deus. Descanse no Senhor. Aprenda a descansar no nosso Deus. Aprenda a encontrar descanso no Senhor, mesmo em meio ao caos do lado de fora. Nós temos problemas, nós temos desafios. Nós não vamos nos alienar com relação à realidade, ao que está acontecendo. Mas é necessário que do seu interior fluam rios de águas vivas. E essas águas possam tocar pessoas ao seu redor. Sempre foi assim. A igreja já passou por vários desafios ao longo de 2000 anos de história. E hoje nós somos aqueles que vão levar a igreja adiante. Veja a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Mesmo em meio a essa pandemia, a tudo que está acontecendo, a igreja vai continuar caminhando. Nada foi capaz de destruir a igreja do Senhor em 2000 anos. Porque Cristo está com ela, é Ele que é o cabeça dessa igreja. E você faz parte disso. Nós já vamos orar. Mas eu quero terminar com a canção de 2021 que eu falei, né? São 3 canções. E essas são canções que ainda não foram escritas. Lutero escreveu Castelo Forte quando estava na iminência de ser queimado numa fogueira pelo imperador alemão. Uma canção que tem 500 anos, que foi cantada e tocada por vários mestres da música. E até hoje ela está presente. Ela não se acabou com o seu compositor. Johann Sebastian Bach já tocou essa canção. E tantos outros mestres da música já ministraram ela. E ela está registrada como uma das músicas. Alguns dizem que ela é o hino da Reforma Protestante, inclusive. E ela foi forjada no momento de desafio, no momento de angústia. Ezequias escreveu o Salmo 46 no momento de praticamente entendendo que a morte era iminente, mas colocando a sua confiança no Senhor. E nós acabamos de ler 2700 anos depois a canção que foi escrita por esse homem. Nós temos vivido dias muito desafiadores, dias de tristeza, dias de desafio,
E eu quero declarar profeticamente nessa noite que canções que serão lembradas daqui a séculos, 500 anos, 1000 anos no futuro, serão escritas pela geração da igreja que sobreviveu a essa pandemia e a tudo que nós estamos vivendo. Você pode dizer um amém? Você que está em casa, isso também é para você. Então não importa o seu desafio, a tristeza e tantas coisas que nós temos passado, eu quero dizer que a nossa geração escreverá canções que serão lembradas por gerações e gerações. Quando pensarem no que aconteceu em 2020 e 2021, lembrarão através das canções que serão forjadas e compostas pela nossa geração. Porque aquilo que permanece é forjado no fogo, e a nossa geração tem sido forjada no fogo nesses dias. Por isso não desista. Eu sinto que nessa noite muitas pessoas têm pensado em desistir, em parar. E eu vim aqui nessa noite para dizer que não é hora de parar, porque algo grande acontecerá, em nome de Jesus. E você não vai querer ficar de fora assistindo aquilo que Deus vai fazer, olhando, olha, eu poderia fazer parte disso, mas eu optei por abrir mão. Não, Deus fará grandes coisas no meio do seu povo. Deus fará grandes coisas no meio da nação do Brasil. Eu creio nisso e por isso nós devemos perseverar no Senhor. Amém? Eu quero orar. Talvez você esteja passando por esses grandes desafios. Talvez existam orações que você tem feito por muito tempo e ela não chega. Você tem desanimado, você tem cansado de orar por ela, por conquistas ou por coisas que você tem colocado diante de Deus. E eu quero orar para que nós possamos parar de lutar e descansar no Senhor, como Ezequias aprendeu. Quando ele parou de lutar, as coisas sobrenaturais aconteceram. Quando nós paramos de lutar, o Senhor vem com o seu sobrenatural, porque não está mais no controle da sua mão. Compreendeu como isso é poderoso? Quando você para de lutar, você perde o controle, a vontade de resolver sozinho as grandes questões, e você entrega para que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, possa resolver para você. É isso que nós devemos aprender nessa noite. Queremos nos reconectar com o Senhor dos exércitos de maneira sobrenatural, porque essa confiança, ela é sobrenatural. Tudo ao nosso redor diz para desistir e diz que não vai dar certo, mas a nossa fé, do nosso interior, fluem rios de águas vivas que dizem: creia na palavra do Senhor, creia nas promessas que Ele já te deu. Você tem promessas do Senhor? Quem tem promessa, diga amém. Creia nas promessas e creia na fidelidade do Deus que você serve. Seu Deus não é homem para mentir. Nosso Deus não é homem para falar que vai fazer e não faz. Ele é totalmente fiel. Faz parte do caráter de Deus a sua fidelidade. Pode demorar, mas vai acontecer, se nós pararmos de lutar. Entregue. Essa é uma noite de entrega. Eu queria que você se colocasse de pé já em onde você está. Se você está em casa nos acompanhando, coloque a mão no seu coração nesse momento. Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja ansiosa, preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer. Hoje nós vamos descansar no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que Ele traga à sua memória promessas. Talvez muitas promessas ou muitos sonhos estão guardados aí nesses dias de incerteza que a gente tem vivido. Que o Senhor traga à memória os sonhos e as promessas que Ele já fez para a sua vida, porque é tempo de voltar a sonhar com isso. É tempo de retomar a nossa caminhada, é tempo de continuar, é tempo de perseverar, porque grandes coisas vão acontecer e você não pode ficar de fora do que Deus vai fazer. Não seja um espectador no reino de Deus, não seja alguém que assiste aquilo que Deus vai fazer, seja alguém que participa e alguém que faz parte
daquilo que Deus faz na sua geração. Se você tem sonhos, orações não respondidas, coloque diante de Deus nesse momento. Nós vamos orar para que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre as nossas vidas nesse momento. Amém? Nós vamos orar e aí vamos cantar. E depois nós vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar na Tua presença a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, Deus, que estão aqui, Pai, que estão assistindo ao vivo ou que assistirão no futuro, Pai. Que o Senhor possa reavivar, Senhor Deus, sonhos, projetos, promessas, Deus. Coloca à memória aquilo que está esquecido pelas dificuldades da vida, Deus. Traz à memória, Senhor Deus, aquilo que está oculto, Deus, aquilo que o sofrimento pode ter colocado em outro lugar. Vem, Senhor Deus, com Teu poder, Pai, agora trazendo ao coração orações, Pai, que já não são mais feitas, Deus, pelo desânimo, em nome de Jesus. Nós clamamos por ressurreição nessa noite de sonhos, de perspectivas. Que o nosso coração possa compreender que só o Senhor é Deus e Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro. E queremos, Deus, que os rios de águas vivas, Pai, possam fluir do nosso interior para trazer tranquilidade para o nosso coração aflito, para a nossa alma aflita muitas vezes, Deus. Ajuda-nos a colocar a nossa esperança no Senhor, ó Deus, é o que nós queremos. Nós pedimos a Ti, Senhor. Vai reavivando, Pai, vai trazendo à memória promessas, sonhos, Deus, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos nessa hora. Se você pode, cante. Enquanto isso, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e vai trazer sonhos e projetos e orações. Em nome de Jesus. Estou te esperando hoje aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença.
tua tranquilidade sobre nós. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, Pai, nos protegendo dos maremotos de mentalidades, da nossa própria carne, do sistema do mundo, de Satanás e seus demônios, Pai. Nos ajuda a fugir para a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que haja tranquilidade e paz no nosso coração. Eu peço que da mesma forma como tu acalmaste as tempestades, tu venhas acalmar os corações atribulados nessa noite, Pai. Muitas pessoas, Deus, com medo da incerteza do futuro, Pai, eu peço, acalma os corações, acalma a tempestade do nosso coração, que haja paz, mesmo em meio ao caos, que haja paz, em nome de Jesus, Senhor, que mesmo em meio à tristeza, que haja esperança. Que o Senhor venha com o seu poder, Pai, trazendo o seu amor sobrenatural, o mesmo amor que cuidou do rei Ezequias e do povo de Jerusalém, o mesmo amor que manteve Lutero depois da dieta de Worms, o mesmo amor que está nos mantendo aqui em 2021, que nós possamos receber esse amor, Pai. Acalma todo o coração ansioso, traz paz, traz tranquilidade, Deus, e nos prepara, Senhor Deus, porque grandes coisas estão por vir no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, nós oramos em nome do Senhor. Amém.